Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um evento EFD Reinf Responde. Vocês me ouvem bem? Muito bem. Vamos dar início, então, a mais um evento EFD Reinf Responde, hoje em conjunto com a linha de produtos da RM. E aí, nós vamos passar um pouco do conceito, né, um overview geral da obrigação, data, prazo de envio e também como é que a linha de produtos se preparou para entregar esta obrigação. Ok? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Luciana Freitas, sou da consultoria de segmentos, estou na TOTUS há aproximadamente 13 anos e tenho como premissa, como principal objetivo nessa reunião, conceituar realmente vocês, deixar todo mundo na mesma página, para que vocês possam entregar com mais tranquilidade essa obrigação. Né? Então, está aqui o meu currículo, o meu perfil. Podem contar comigo para dirimir as maiores dúvidas que vocês têm, relacionadas à obrigação. Podem mandar os seus questionamentos para o chat. Nós estaremos respondendo a todos os questionamentos e se vocês quiserem mandar também questionamentos relacionados ao produto, podem encaminhar também via chat. Os microfones estarão fechados, então nós não abriremos os microfones mesmo para dar uma maior dinâmica para esta apresentação, tá? Eu fiz um ajuste no áudio, gente, melhorou? Eu vou seguir então, e aí vocês vão me falando, tá bom? Se melhorou, se continua picotando. Perfeito. Nossos próximos eventos são já agendados, né, nesse mesmo formato do evento Responde. Então, nós teremos novembro e dezembro para a linha de produtos RM, no dia 14 de novembro, das 10 ao meio-dia, e no dia 4 de dezembro, das 15 às 17. Anotem essas datas. Se vocês continuarem com dúvidas depois dessa apresentação, vocês ainda podem participar da próxima apresentação, né? Da do mês de novembro ou da do mês de dezembro. Nossa agenda de hoje, então um pouco de conceito, vou falar dos prazos e do faseamento que acompanha aí o faseamento do E-Social, CPRB, um pouco da lógica de transmissão e DCTF Web. O que vem a ser a EFD Reinf, né? Ela é uma obrigação acessória que surgiu lá junto com o E-Social e é destinada a receber informações de todas as retenções federais que sofre o contribuinte, né, de pessoa jurídica para pessoas jurídicas. Então, sobre pagamentos de pessoas jurídicas para pessoas jurídicas. Aqui não entra pessoa física em nenhuma hipótese, pelo menos para as contribuições previdenciárias. Então, neste primeiro momento, nesta primeira fase, estamos entregando todas as retenções relacionadas à contribuição previdenciária da pessoa jurídica e que incide sobre pagamentos diversos. Quem está envolvido nessa entrega dentro da empresa? Todo o departamento fiscal, departamento financeiro, departamento contábil, controladoria, junto com o RH, que vai fazer a transmissão lá do E-Social, deve entregar o valor completo da contribuição previdenciária, de tudo aquilo que foi retido da folha, que foi retido de terceiros ou que foi retido nesses pagamentos, e essa informação de retenção vai para a DCTF Web, que será recolhida através de uma DARF. Então, a EFD Reinf é uma obrigação acessória que, em conjunto com o E-Social, vai formar o valor total da retenção da contribuição previdenciária para que o contribuinte faça o recolhimento dessa contribuição via DCTF Web, via DARF. Né? Então, a GPS deixa de existir e, junto com a DIRF e a GFIP, será substituída por essas três obrigações.
Os departamentos da empresa precisam se conversar sim para poder relacionar aí corretamente a forma de entrega dessas obrigações. Hoje, nós temos de normas publicadas. A IN 1701 foi publicada lá no início de 2017 e instituiu a EFD enquanto obrigação acessória. E também temos a IN 1767, que trouxe alterações dentro da IN 971, que é a IN que faz que regulamenta toda a parte de contribuição previdenciária e também traz algumas novas premissas, né? Uma delas foi com relação à prorrogação, à postergação da EFD Reinf lá na primeira fase. Além destas INs, nós temos publicadas da mesma forma que eu tive lá na nota fiscal eletrônica, notas técnicas, notas orientativas para a nota fiscal eletrônica, fazendo pequenas alterações no layout ou dando pequenas orientações ao contribuinte, eu também trouxe, Receita Federal, trouxe essa mesma expertise aqui para as obrigações acessórias. Então, a partir de E-Social e Reinf, a Receita tem publicado notas técnicas com pequenas orientações, pequenas alterações de layout e notas orientativas, né? Para a Reinf, nós temos 6 notas orientativas com pequenas orientações para o contribuinte numa situação específica. Então, observem essas notas orientativas, acompanhem as notas técnicas, porque elas alteram layout e alteram provavelmente alguma configuração dentro da empresa de vocês, para que vocês não se percam aí nas orientações, nos novos layouts. Eles vão juntar depois várias notas técnicas e fazer uma alteração geral na documentação, e aí uma alteração de versão da EFD Reinf, tá? Hoje, nós estamos na versão 1.4 do layout da EFD, acompanhado das regras de validação e também das tabelas. Não há manual de orientação ou manual de desenvolvimento para esta versão. Desculpe. Não sei se a Receita vai publicar, porque as alterações foram pequenas, né? Talvez quando alterar a versão lá para o início do ano, aí eles vão juntar todas essas alterações e publicar um único manual, já contemplando tudo que estiver em nota técnica ou nota orientativa. Lembrando que essa versão ela vai estar disponível no ambiente de produção a partir do dia 29 de outubro e já está disponível no ambiente de produção restrita a partir do dia 3 de outubro, né? Desde o dia 3. Então, quem ainda não testou, se já recebeu o pacote de atualização da sua linha de produtos, teste a nova versão lá via ambiente de produção restrita e na produção, no ambiente de produção da Receita, estará disponível a partir do dia 29. As empresas obrigadas à retenção da contribuição previdenciária, né, a nova escrituração e a nova forma de declaração pela EFD Reinf são todas aquelas sujeitas à CPRB, né, que fizeram a opção lá em 2011, todas as empresas que tiveram incidência de retenções federais nos pagamentos diversos feitos de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Incidência de quais tributos? Imposto de renda, PIS, COFINS, PASEP, CSLL, esses tributos, né? Neste momento, a Receita não vai validar todos os tributos federais, ela vai validar apenas a contribuição previdenciária. Todas as empresas que prestam ou contratam serviços por cessão de mão de obra ou empreitada, seja empreitada total ou empreitada parcial. Produtor rural pessoa jurídica e que é considerado pela Receita Federal como pessoa jurídica. Mesmo que ele tenha CNPJ, ele pode ser considerado pela pessoa física, para fins de recolhimento da contribuição previdenciária. Então, ainda que este produtor rural
tenha CNPJ, ele precisa ser responsável pelo recolhimento da contribuição, ou seja, ele precisa ser considerado pela Receita Federal como pessoa jurídica. E as associações ou entidades promotoras de evento desportivo ligadas a clubes de futebol profissional. Essas também entregarão a EFD-REINF. O principal objetivo, a principal finalidade da EFD-REINF é trazer para um único local, um único servidor ou uma única obrigação a demonstração, a declaração e a escrituração de todas as retenções que sofrem os tributos federais, né, sobre os rendimentos pagos ou creditados que não tenham relação de trabalho, que não sejam provenientes de uma relação de emprego, né. Que contribuições são essas? PIS, COFINS, CSLL, CPRB, quais são os impostos? INSS, Imposto de Renda, né? Esses tributos que são administrados pela Receita Federal devem ser demonstrados pelo contribuinte em uma única obrigação. Então, a finalidade é eu diminuir a quantidade de obrigações acessórias para esses tributos federais e possibilitar uma fiscalização contra a sonegação fiscal mais efetiva por parte da Receita Federal, uma vez que essa fiscalização será feita de forma online através de uma única obrigação. Por isso, pensando nisso, a Receita Federal criou uma escrituração modularizada. Então, ela tem eventos iguais aos que são parte da NFE, né, da nota fiscal eletrônica. Ela tem eventos com começo, meio e fim que particionam cada etapa de entrega do contribuinte. Então, se eu tenho prestação de serviços que eu executei, eu posso entregar um único registro. Ele é independente, um único evento, aliás, ele é independente de outros eventos. Ele só precisa ter lá um cadastro do contribuinte, um cadastro dos processos judiciais ou administrativos que a empresa possui, e abaixo dele eu não preciso entregar outro evento que não seja aquele que eu tenho movimentação. Os eventos que eu não tenho movimentação, eu vou enviar vazios com 299 sem movimento, né? Então, eles são independentes entre si. Isso facilita a fiscalização da Receita Federal com relação às informações prestadas pelos contribuintes. Possibilita também que o contribuinte, em substituição da GFIP, né, eu tenho uma parte da substituição da GFIP lá no E-Social e tenho uma segunda parte da substituição da GFIP aqui na EFD-REINF. Então, aqui ele também vai fazer uma confissão de dívida, ou seja, ele vai entregar para o fisco todos os valores que ele tem de débito sobre os seus pagamentos diversos. A partir dessa entrega, a própria Receita Federal vai gerar aí uma DARF, um boleto de pagamento contendo o valor que foi confessado pelo contribuinte. Esse é o desenho atual do E-Social e da EFD-REINF. Então, a empresa como um todo, né, centralizado sempre na empresa, vai enviar os dados para o servidor da EFD-REINF, né, os dados sobre pagamentos diversos, para o servidor da EFD-REINF, que sofreram retenção dos tributos federais. A empresa também vai encaminhar os dados de pagamento de pessoas físicas ou folha de pagamento para o servidor do E-Social, e sobre o fundo de garantia para o servidor da Caixa, que é a GR-FGTS, uma nova forma de recolhimento do fundo de garantia. As informações da EFD-REINF serão compartilhadas apenas com a Receita Federal, que é o único ente tributante desta obrigação. Já as informações do E-Social devem ser compartilhadas com a Receita, o Ministério do Trabalho, a Previdência, a Caixa e o próprio Fundo de Garantia, né? Dessas informações de Fundo de Garantia, partes serão recebidas, escrituradas lá no E-Social e serão recolhidas através da GR-FGTS, que ainda não está em vigor, mas está em vias de.
né? Então, o contribuinte vai fazer o pagamento da contribuição previdenciária quando essas informações forem associadas ou forem remetidas para a DCTF-Web, e do fundo de garantia ele vai fazer pelo próprio sistema criado pela Caixa Econômica Federal. Hoje nós temos 2 ambientes ativos, então o ambiente de produção restrita continua ativo até provavelmente o próximo ano. Nesse ambiente, o contribuinte pode fazer testes para homologar as suas transmissões, as transmissões dos seus eventos. Nesse ambiente eu tenho uma menor capacidade de processamento, então não dá para testar performance nesse ambiente, mas eu consigo testar aí a validação de todos os eventos que eu enviar. Já no ambiente de produção, que é o outro ambiente ativo, é onde o contribuinte vai enviar efetivamente os seus movimentos, os seus eventos, e será fiscalizado pelo ente tributante que receber a informação. Vamos falar um pouquinho dos prazos e do faseamento, né? Acompanhando aí o E-Social, a EFD-REINF também é dividida em partes. Ela tem um evento inicial, que é a contribuição, as informações do próprio contribuinte. Ela tem os eventos de tabela, que fala sobre processos administrativos ou judiciais. Os eventos periódicos, que são aqueles que são remetidos mensalmente, e os não periódicos, aqueles que são remetidos de acordo com o envio, de acordo com as suas alterações. Tudo isso num formato XML, que é uma linguagem, a mesma linguagem praticada na nota fiscal eletrônica. O envio da EFD-REINF vai acompanhar os eventos periódicos do E-Social. Então, de acordo com o faseamento do E-Social, primeiro se enviam as tabelas, na primeira fase, na segunda fase, os eventos não periódicos, na terceira, os periódicos do E-Social e toda a EFD-REINF. A única exceção aqui é para o R2070, que eu já vou mostrar para vocês o que aconteceu com ele. Numa quarta fase, a DCTF-Web e o novo fundo de garantia, que é a GR-FGTS, e numa quinta fase, os eventos de SST. De acordo com o faseamento do E-Social anterior, as empresas que faturaram acima de 78 milhões entregaram a EFD-REINF no mês de maio de 2018. As empresas que faturaram em 2016 até 78 milhões entregam a EFD-REINF a partir de novembro de 2018. E as empresas os órgãos públicos da administração pública direta e indireta devem entregar a EFD-REINF a partir de maio de 2019. Talvez a rede esteja um pouco lenta, gente. Eu vou diminuir o ritmo e aí vocês me digam, vão me dizendo se melhorou. Mas de qualquer forma, o evento está sendo gravado. Aqui para mim não está falhando, tá? Nem o som e nem a imagem. Então acredito que a gravação vai ficar normal. Mas eu fiz um outro ajuste aqui, vamos ver. Vocês vão me posicionando, tá bom? Esse era o faseamento anterior, tá? Como deve ficar a EFD-REINF agora a partir da resolução 5 do Comitê Gestor do E-Social. Devemos ter alteração também para a EFD-REINF, e esta alteração vai fazer com que o segundo grupo só entregue a obrigação em janeiro. Não está publicado ainda nenhum ato normativo, deve ser publicado esse ato normativo agora, entre essa e a próxima semana. Para o E-Social, a resolução 5 já foi publicada, mas eles precisam publicar um outro ato normativo, postergando o envio também da EFD-REINF.
Como ela acompanha os grupos periódicos, o faseamento dos eventos periódicos do e-social, não faz sentido entregar agora a EFD-REINF. Então, nós entregaremos a EFD-REINF para o segundo grupo, junto com os eventos periódicos do e-social, ou seja, em janeiro de 2019. Vamos continuar. Então, vou repetir aqui a parte do faseamento, tá? Que acho que era o que mais importava para vocês do segundo grupo, principalmente neste momento. O que acontece? A REINF sempre vai acompanhar o faseamento do e-social. Então, como houve aí, através da Resolução 5, publicada agora em 2018, um novo faseamento, uma extensão do prazo, a REINF vai acompanhar. Então, o segundo grupo, que entregaria agora em novembro de 2018, passa a entregar em 2019, janeiro de 2019. Foi criado um terceiro grupo lá no e-social. Esse mesmo terceiro grupo também será criado aqui na EFD-REINF. E este terceiro grupo entrega a REINF em julho de 2019. O quarto grupo, que são os órgãos públicos de administração pública direta ou indireta, ainda ficou sem previsão de entrega. E aí ficou sem previsão de entrega tanto para o e-social, nos eventos periódicos, a DCTF-Web, a GRFGTS, quanto para a EFD-REINF. Então, teremos a publicação de um novo ato normativo com a publicação dos prazos de entrega da EFD-REINF. Esse ato normativo deve ser entregue deve ser publicado a partir do mês de novembro. Aliás, a partir vai dar mês de novembro, que é entre essa e a próxima semana. A promessa da Receita Federal é de publicação desta para a próxima semana. Os prazos permanecem, né? Então, o e-social é mensal e deve ser entregue até o dia 7 do mês subsequente. E a EFD-REINF, também mensal, deve ser entregue até o dia 15 do mês subsequente. Na mesma data que eu entrego a EFD-REINF, deve ser transmitida também a DCTF-Web. Então, a sequência é: transmite a REINF, faz o fechamento da REINF e entrega entra no ambiente da DCTF-Web e transmite também a DCTF-Web. Para aqueles contribuintes que lá em 2011 fizeram a opção pela CPRB e aqueles que permaneceram por opção na CPRB através da Lei 13.161 de 2015, estes contribuintes precisam se atentar, porque a lei mudou. Foi publicada a Lei 13.670, agora no meio de 2018, acho que mais ou menos em julho de 2018, e esta norma trouxe alterações nos contribuintes que ainda possuem o benefício fiscal da CPRB. Quem permaneceu com o benefício? As áreas de tecnologia da informação, call center, construção civil, transporte de passageiros e empresas jornalísticas e de radiodifusão. Alguns produtos que estavam listados lá no artigo 8º da Lei 12.546, publicada em 2011, continuam no benefício, mas outros, acho que são em torno de 46 ou 56 produtos, foram retirados do benefício da desoneração da folha. Então, leiam esta norma, verifiquem se o seu produto e se a sua empresa ou o seu serviço ainda é desonerado. E aí sim, vocês vão entregar, a partir da entrada em produção, o evento R2060, ao invés do bloco P da EFD Contribuições. De acordo com o que aconteceu no primeiro grupo, a Receita deve publicar aí uma nota orientativa demonstrando até qual período esses contribuintes devem entregar o bloco P. Para o pessoal do primeiro grupo,
O bloco P da EFD Contribuições foi entregue de janeiro até a competência junho. A partir da competência julho, esses contribuintes passaram a entregar via R2060. Então, prestem atenção, porque as duas obrigações não podem entregar a mesma informação juntas dentro do projeto SPED. Então, as competências serão divididas e isso deve ser publicado aí em uma nota orientativa. Layout e lógica de transmissão. No layout, tivemos uma alteração significativa, que é a retirada do evento R2070. Esse evento foi descontinuado, ele não deve ser entregue nem pelas empresas do primeiro grupo e nem para os outros grupos, nem pelo grupo 2 e nem para os outros grupos. Este evento será substituído. A Receita criou um grupo de trabalho para o estudo do que ela vai colocar no lugar do R2070. Então, já existe um grupo de trabalho trabalhando numa nova versão de layout para este evento R2070. Deve sair um ato normativo através, provavelmente, de uma instrução normativa que a Receita vai publicar, provavelmente até o final do ano, passando as previsões, passando os prazos e as considerações para a entrega deste ato normativo, para a entrega deste evento R2070. E aí a lógica de transmissão do arquivo. Então, contribuinte agora entrega o e-social, vai entregar as informações de folha de pagamento e pagamentos de pessoa jurídica, através de eventos periódicos, não periódicos e tabelas. Do outro lado, vai entregar lá pelo dia 15 as informações na EFD Reinf sobre os pagamentos de pessoa jurídica ou retenções de tributos federais. Também na mesma divisão, eventos periódicos, não periódicos e tabelas de processos judiciais. Tudo isso será consolidado e levado para a DCTF Web. A DCTF Web vai gerar a guia de pagamento da contribuição previdenciária e também será responsável por gerar a guia de pagamento do imposto de renda e do PIS/COFINS e da CSLL. Neste primeiro momento, a única guia gerada pela DCTF Web será a guia de pagamento da contribuição previdenciária, que é uma DARF contendo todas as naturezas de recolhimento da contribuição previdenciária. Então, eu vou mostrar para vocês algumas telinhas do que é essa DCTF Web. Tá? Em conjunto com o e-social e a EFD Reinf, todas as informações da contribuição previdenciária serão transferidas para a DCTF Web, através dos eventos de consolidação, que é o 5001 e o 5011. Isso tanto para o e-social quanto para a EFD Reinf. Qual é o passo do contribuinte, né? Qual é o fluxo dessas informações? Ele envia o fechamento do e-social e da EFD Reinf, ele acessa manualmente a DCTF Web através do ambiente ECAC, disponível lá no portal da Receita Federal. Ele escolhe a declaração que ele vai fazer uma edição daqueles créditos que ele possui e que ele quer vincular. Os créditos são aquelas deduções legais, né? Salário maternidade, vale transporte, vale alimentação. Estas deduções legais, ele faz o ajuste na DCTF Web, mas ele não pode fazer o ajuste no valor de débito do tributo. Se houve alguma incorreção nas declarações, este contribuinte deve retificar as declarações. A DCTF Web, ele não altera. Depois de ter feito os devidos ajustes, ele transmite a declaração e aí ele pode emitir a guia de pagamento, que é a DARF.
A DARF, ele pode emitir uma única DARF para todo o pagamento da contribuição previdenciária, ou ele pode dividir aí por naturezas de pagamento, pode gerar só a parte da folha, pode gerar só a parte da empresa jurídica, da pessoa jurídica. É o contribuinte quem decide quantas e como ele vai gerar estas DARFs. A Receita não impôs nenhuma quantidade limite de DARFs. Ele pode gerar quantas ele quiser. E aqui, não sei se vocês já viram o manual da DCTF Web, então ela tem lá várias telinhas de como é o sistema, de como ele funciona. Se vocês não viram, busquem o manual da DCTF Web, ele está bem explicativo, ele tem várias informações. Aqui do seu lado esquerdo, na coluna cinza, eu tenho as naturezas de recolhimento, que é como a Receita está chamando o novo código de retenção. Ela não vai trabalhar com aqueles códigos que a gente conhece no Mafon. Ela vai trabalhar com naturezas de recolhimento, que é a descrição dos pagamentos. Vai aparecer para o contribuinte, assim que ele entrar no ambiente da DCTF Web, depois de ter transmitido o E-Social e a EFD-REINF, os valores do débito apurado, o saldo bruto que ele tem a pagar, e aqui onde eu tenho um lapisinho do lado dos valores, é onde ele pode editar e vincular os créditos na natureza de recolhimento que ele quer fazer o abatimento. Então, depois que ele vincular esses créditos, ele vai ter um valor líquido a pagar. E aí é deste valor que ele vai transmitir a DCTF Web para ficar registrado lá no servidor da DCTF Web o valor e vai poder gerar a guia de recolhimento, a guia de pagamento da contribuição previdenciária. Então, tá vendo? Dá para vocês identificarem as deduções legais e dá também para vocês gerarem relatórios. Eu tenho um relatório de crédito por documento, de resumos de débitos ou créditos e de débitos ou créditos, mas de uma forma mais analítica. Nestes relatórios, a Receita está fazendo algumas melhorias. Então, é possível que vocês tenham aí várias informações que vocês possam utilizar dentro da empresa de vocês para comparar, junto com os sistemas que vocês utilizam, qual valor foi e qual valor não foi, por exemplo, né? As empresas que transmitiram no primeiro grupo o E-Social tiveram alguns problemas com diferença de valores. Lá na DCTF Web constava um valor menor. Então, a dica é: gerem esses relatórios e comparem com as operações que vocês tinham no sistema. Vocês vão conseguir identificar onde essas diferenças ocorreram para poder retificar o E-Social. É interessante utilizar as opções dadas pela própria Receita. Depois de fazer toda a vinculação das deduções e dos créditos apurados, a DCTF Web será composta também pelos valores que vocês compensaram lá via PERDCOMP, ou por valores que vocês utilizaram em parcelamentos de débitos. Então, estes valores serão integralizados diretamente na DCTF Web, de forma automática. A própria Receita vai fazer a integração e vocês poderão ter na visualização da DCTF Web os valores que já foram compensados. Esses valores já vão ser abatidos do saldo total a pagar e vocês terão um saldo líquido. É esse valor aqui que vocês vão transmitir, que vocês vão deixar gravados lá na Receita Federal. A partir da transmissão, vocês vão poder gerar a guia de pagamento. Vão escolher qual é o período que vocês querem gerar a guia e vão poder emitir a guia ou em lote, né, com todos os pagamentos, ou vão poder emitir guia por guia, desde que não percam o prazo para pagamento, que é até o dia 20 do mês seguinte, né, do mesmo mês. Então, vocês estão transferindo a competência setembro, por exemplo. Se vocês transmitirem a competência setembro
que é 15 de outubro, vocês vão ter do dia 15 ao dia 20 para efetuar o pagamento total da contribuição previdenciária. O prazo é de 5 dias. Se vocês quiserem, antes do dia 15, antes da transmissão da REINF, começarem a realizar o pagamento do que foi de folha e do que foi de pessoa física, vocês poderão, tá? Isso não tem limitação. Então, você pode ir lá no dia 8 gerar o pagamento de parte da contribuição que estava na folha. Aí vocês vão se organizando. Só não pode ultrapassar o dia 20. Por quê? Se gerar a guia de pagamento após o dia 20, fizer o pagamento após o dia 20, a própria DCTF já vai gerar a correção. Juros, multa e a correção monetária sobre o valor que vocês ultrapassaram lá no dia 20. Essas são as principais mudanças, né? Então, antes, tudo que era relacionado ao trabalho eu emitia via DIRF, via GFIP, agora eu vou transferir para o e-social. Tudo que não era relacionado ao trabalho também estava na GFIP, também estava na DIRF, está na DCTF, está na PERDComp e está em outras obrigações acessórias. A partir de agora, eu mando tudo apenas para a EFD REINF. A EFD e o e-social em conjunto vão substituir a GFIP e a DIRF e vão mandar todas as informações para a DCTF Web. A DCTF Web vai integrar os sistemas da Receita Federal, que é a PERDComp e os outros sistemas de parcelamento e compensação dos tributos, e tudo isso será contabilizado pela DCTF Web. A DCTF Web, depois de vincular todos esses créditos, vai fazer a apuração dos valores devidos e vai gerar a DARF para o pagamento da contribuição previdenciária. Num futuro próximo, a DARF também será gerada para o imposto de renda e para o PIS, COFINS e CSLL. Algumas observações importantes, né? Com relação a esse material, então, o PDF vai ficar disponível para vocês aqui no portal da TOTUS, no portal TDN, sempre em TOTUS Responde EFD REINF. Todos os webinars que a gente faz, cada um tem o seu pedacinho ali no portal TDN. Então, eu tenho o Responde para o Bloco K, tenho para a DIRF e tenho também para a EFD REINF. Podem acessar o material por lá. Para os próximos eventos, o canal é o portal do cliente. Se vocês pesquisarem pela palavra Responde, ele já traz para vocês os próximos eventos com os links de inscrição. Então, Responde, vocês vão habilitar apenas a base de conhecimento e ele vai trazer os próximos eventos. Um lembrete para a data, então no mês de novembro e no mês de dezembro. Para a linha de RM, eu terei 14 de novembro, das 10 ao meio-dia, e em dezembro, 4 de dezembro, das 15 às 17. Eu vou deixar vocês com a linha de produtos RM, para que ela demonstre como se preparou para a entrega desta obrigação, ok? Peço desculpas pelo áudio, infelizmente eu não consegui arrumar de uma forma melhor, mas quando o vídeo ficar disponível, ele vai estar lá sem essa falha de áudio, tá bom? Muito obrigada pela participação, fiquem com a linha RM. Boa tarde a todos. Meu nome é Wagner, eu sou do suporte do fiscal. Vou apresentar aí agora a parte da linha RM, tá? Para vocês. Tá? Vou informá-los. Teve pouca alteração, tá? No webinar. Então, eu vou apresentar aqui vários cadastros e situações que já foram apresentadas, mas que a gente achou relevante por ter clientes agora
que estão se preparando para a nova entrega, né, que seria, como a Luciana já falou, que seriam aqueles clientes que faturam menos de 78 milhões. Então, vou iniciar com os cadastros que foram atender a REINF. Tá? No cadastro das filiais, em anexo dados fiscais, foram atualizados a classificação tributária e o CNPJ do ente federativo responsável. Foi criado para atender também o layout. E também, né, o filial, se ela é órgão público. Também foi necessário criar os campos DDD de celular, e o telefone, né, o número de telefone celular, nos cadastros da filial. Anexo também dados fiscais, isso na aba de contador e de representante. Tá? Na aba dados adicionais, foi criado as opções. Se o contribuinte ele faz parte da desoneração da folha, atribuição, se ele tem do internacional de isenção de multa, ou se a empresa, e também, né, marcar ou não, se a empresa é obrigada a exceder. Tá? São todas as opções dentro do layout, sim e não. Então, até então, apenas informações cadastrais, não tem consistências quanto a isso. No cadastro de filiais, nós tivemos também que alterar o nosso log de alterações, porque ele não tinha as opções de edição. Criamos também, para dar mais flexibilidade de estar editando justamente, né, com um critério de segurança. Claro que, né, isso tudo é feito com os controles de acesso do sistema, com os perfis de usuários, mas de uma forma mesmo para flexibilizar o cadastro. Tá? Lógico que o cliente, o contribuinte, ele tem que ter a responsabilidade, né, das apresentações na REINF. Então, todo tipo de alteração ele deve ser feito com bastante cuidado. Também nos cadastros, nós tivemos cadastro de processo judiciais administrativo, então, atualização aí do tipo de processo, a inclusão dos campos código do Estado, na seção judiciária, o código do município, da seção judiciária, e também quando esse flagzinho do autor da ação é terceiro, o sistema habilita para que seja informado o cliente fornecedor, que seria o autor. Tá? Ainda no cadastro de processos judiciais e administrativos, nós temos em anexo tributos discutidos. Tá? E também o log do processo judicial, onde também foram flexibilizados aí com a inclusão dos campos, das opções, né, de inclusão, edição e exclusão. Também nos campos dos tributos discutidos. No cadastro de projetos, né, que pode ser vinculado na aba de prestação de serviço lá dentro dos lançamentos fiscais, foi necessário criar esses dois campos, né, do Código Nacional de Obras e o indicativo de prestação de serviço, também para atender o layout da REINF. No cadastro do INSS, né, teve esse tipo de atualização, que são as alíquotas adicionais, né, de 15, 20, 25 anos, e informações, né, de alíquota Jorrat-Senar. Além do código da retenção, onde a gente pede para o cliente ter um certo entendimento, o seguinte: nós temos o campo código de receita do INSS em negrito, e alguns clientes perguntam, né, se eu coloco o código de receita fixo,
se eu não posso utilizar mais de um cadastro desse com o mesmo nesse caso, nesse exemplo, está apenas como 001, ele realmente não pode ser repetido, mas para que você possa utilizar mais de um cadastro desse tipo com códigos de retenções iguais, existe o código da retenção que está destacado aqui na imagem, tá? Que é o 26 aqui, 31 nesse exemplo. Nos cadastros de produtos e serviços, anexos dados fiscais do produto, nós tivemos também esses dois campozinhos para atender a REINF, que é o Código de Atividade Econômica e a classificação do serviço. A gente pede, né, bastante atenção nesses campos, porque ele é consistências para apuração dos eventos, né, 2010, 2020, lá no TAF, né, após a integração da RM para o TAF, uma das consistências é que esses campos estejam preenchidos, no caso, a classificação do serviço. Agora, né, em lançamentos, nós temos algumas alterações dentro do sistema, devido à necessidade de estar transferindo o INSS, que antigamente era no lançamento, passou para ser configurado no item. Então, isso gerou um impacto no cliente, porque a gente, né, devido à própria rotina, consistir, né, ter o INSS por item, né, ter classificações de serviço, então foi necessário realmente fazer essa alteração no sistema. Então a gente está falando aqui em outros tributos do INSS no item, tá? Ele, nesse caso, vai habilitar para a gente a memória de cálculo, né, onde serão informados base de cálculo, alíquota, o valor da retenção e alguns campos, né, como alimentação, transporte, algumas deduções, e também a aba de serviços especiais, tá? Que seria aquele caso das alíquotas adicionais de 15, 20, 25 anos. Também, né, no item do lançamento, é possível estar informando o tributo Fundo Rural, onde nós temos as abas de memória de cálculo, assim como o INSS, mas com suas particularidades, e a aba, né, específica do GIRAT-SENAR, tá? Onde eu informo a alíquota do GIRAT-SENAR. Falar um pouco agora da integração com o TAF, tá? Agora, nós temos, né, mantém os registros que são integrados para o TAF. Então, a gente tem que ter bastante consciência de que os registros que são gerados aqui, apesar de, no início, né, a gente ter uma visão de ser dados relevantes à REINF, mas nós estamos fazendo aqui uma integração entre sistemas. Ou seja, a gente tem vários registros aqui nesse layout que estão além da rotina REINF. Então, nós estamos integrando aqui lançamentos, cadastros e várias situações que estão além dos lançamentos da REINF. Um exemplo por exemplo, um lançamento fiscal, né, que nem possui INSS, por exemplo, um lançamento que só tenha ICMS ou, né, PIS, COFINS, também é transferido para o TAF, mesmo que não seja relevante para a REINF. Nesse sentido, para que a gente possa filtrar melhor a integração, foi criado alguns filtros, tá? Então, em um primeiro momento, foi criado um filtro que atende somente a REINF, e neste segundo momento,
momento foi criado um filtro mais genérico, onde o cliente pode selecionar uma sequência de lançamentos que ele desejar, né? Então, por esse botão filtro do lançamento fiscal, vai ser possível o cliente criar o filtro de acordo com a necessidade do cliente, sem regras internas do sistema, apenas regras de filtro básico que tem em todas as telas do sistema. Já são filtros conhecidos. Após a apresentação aqui, eu demonstro esse filtro lá no sistema. E antes da gente criar esse filtro, né, que era mais flexível para o cliente, a gente tinha criado esta opção que é gerar somente registros pertinentes à rotina REINF. O que essa opção faz? Ela filtra todos os lançamentos de entrada e saída que possuam o tributo INSS informado ou fundo rural ou a contribuição previdenciária. Então, filtra com esses 3 tributos. Ok? A gente tem que tomar cuidado com o seguinte: muitos clientes utilizam o Núcleos como o principal emissor de nota, ou mesmo que dê entrada numa nota fiscal, né? E esse lançamento do Núcleos, né, esse movimento do Núcleos para a gestão fiscal, no RM Liber. Então, nós temos que tomar cuidado o seguinte: muitos clientes utilizam a parametrização do tipo de movimento com vários tributos e preenche somente bases de cálculo. Então, para que não tenha valor do tributo, simplesmente não preencha a alíquota, e aí o tributo ele vem para o Liber somente com base de cálculo, mas com a alíquota e valor zerado. Isso, lá na frente, lá na REINF, vai apresentar o fundo rural. Então, a gente né, sugere ao cliente que não preencha a base de cálculo quando não tiver o tributo. Dessa forma, ao escriturar, o tributo não será transferido para o TOTO Gestão Fiscal e esse lançamento, quando marcada essa opção, não será apresentado na integração dos sistemas RM-TAF. Ok? Nós temos aqui algumas documentações, mas como eu posicionei, né, que eu vou mostrar lá no sistema como ficou essa questão do filtro, tá? Aqui eu já estou na tela, né, de filtro do lançamento fiscal. Selecionado, né, na tela de geração dos registros TAF. Então, vocês podem observar aqui atrás que a aba, né, de integração do REINF-TAF, onde a gente gera os registros que serão integrados dentro de um layout próprio do TAF. E nesta tela, né, onde eu vou iniciar aqui o processo, no processo aqui, geração de registros TAF, onde eu preencho o código do meu layout, 86. Eu possuo, né, algumas características do próprio layout, a filial que eu estou gerando, a data, e aqui a nova implementação, que seria o filtro de lançamentos fiscais. Então, ele ainda apresenta uma mensagem, né, que esses filtros a serem utilizados deverão ter a seguinte característica: não poder parâmetros que serão informados posteriormente, ou seja, o filtro não funciona com parâmetros. E aqui o cliente ele pode criar um filtro de acordo com a necessidade. Então, observe que esse filtro já é comum no sistema RM.
tá? É um filtro padrão. Então, o cliente pode optar por selecionar lançamentos no filtro ou não selecionar lançamentos, mas definir o flagzinho, né, de demais parâmetros. 3, definir aqui, gerar somente registros pertinentes à rotina REINF, onde o sistema vai realizar a consistência, né, de tributos INSS, Fundo Rural ou contribuição previdenciária. Então, como eu disse no início da apresentação, esses cadastros, né, já foram apresentados, né, no último webinar. O que a gente veio apresentar aqui é apenas algumas novidades que eu frisei aí, que são os filtros. E no mais, né, agradeço aí a presença, né, de todos os participantes. Agradeço também, né, a equipe de consultoria tributária que nos ajudou aqui nessa. E estamos também com algumas pessoas que estão disponíveis agora no chat para responder as perguntas. Então, eu agradeço também a Ana, que teve disponibilidade aí, e eu também ficarei agora, né, disponível para responder as perguntas no chat. Ok? Muito obrigado a todos. Aí finalizo a apresentação da linha RM neste momento. Bom, pessoal, coloquei de novo aqui para vocês verem o novo faseamento, tá? Como deve ficar. O novo faseamento do E-Social, que está na resolução do Comitê Gestor do E-Social, número 5, publicada agora em 2018. As empresas do segundo grupo devem entrar em janeiro de 2019. As empresas do Simples Nacional, sem fins lucrativos, associações, fundações, devem entrar em julho de 2019. E órgãos públicos de administração direta ou indireta ainda não tem previsão. Não tem um ato normativo publicado com esta postergação, apenas a resolução do E-Social, mas será publicado um ato normativo também para a EFD-REINF. A EFD-REINF ela tem que acompanhar os eventos periódicos do E-Social. Por isso, ela fica postergada de acordo com a ampliação do faseamento do E-Social. O que tem publicado nesta resolução? Foi uma outra pergunta de um cliente da RM. Ao invés de eu ter o prazo entre as fases de entrega, então, entre tabelas e não periódicos, eu tinha um prazo, um intervalo de 2 meses para o envio. Entre não periódicos e periódicos, eu tinha um intervalo de mais 2 meses para o envio. Então, este intervalo foi ampliado. Então, ao invés de 2 meses, agora eu tenho 3 meses para o envio. Por isso, a postergação dos eventos periódicos. Então, ainda estamos na entrega dos eventos não periódicos, né? Vamos entrar agora na entrega dos eventos não periódicos do E-Social, mas os eventos periódicos deve acontecer a entrega, a transmissão em janeiro. Então, a FD-REINF também passa para janeiro. Estamos aguardando apenas a oficialização por parte da Receita Federal com esta informação. Para quem me perguntou também sobre os próximos eventos para a linha RM, no dia 14 de novembro, das 10 ao meio-dia, no dia 4 de dezembro, das 15 às 17. As inscrições podem ser feitas no portal do cliente. Então, acessem o portal do cliente, utilizem a busca unificada, a palavra responde, pode ser responde novembro, responde dezembro, e setem apenas a base de conhecimento. Ele vai trazer os eventos, os próximos eventos do Responde da EFD-REINF. Eu tenho lá outros eventos já publicados com os vídeos. Então, se vocês quiserem assistir, também fiquem à vontade. Vocês podem acessar o material quantas vezes for necessário. Ok? O que eu vi mais de dúvidas era com relação ao prazo, ao faseamento e também aos próximos eventos.
Se vocês tiverem mais alguma dúvida e quiserem compartilhar. Kelly Vieira, sobre a desoneração da folha, qual período que deverá ser entregue? Novembro de 2018 em 15 de dezembro de 2018? Para o evento R2060, Kelly, a Receita deve publicar uma nota orientativa. No primeiro grupo, ela fez isso. As empresas que entraram na obrigação em maio não entregaram de cara o evento R2060, porque já estavam entregando essa informação lá no bloco P. Então, foi entregue o bloco P até a competência junho, então mais 2 meses, né? E depois, em julho, entrou no R2060. Deve acontecer a mesma coisa para as empresas do segundo grupo. Então, se não fosse postergado agora a entrega da REINF, a competência novembro e a competência dezembro, você ainda entregaria o bloco P na FD Contribuições. Apenas na competência janeiro é que você entregaria o R2060 pela REINF. Então, se for entregue em janeiro, acredito que só em março, na competência março, você entregue o R2060. As outras duas competências você continua com o bloco P. Mas precisamos da publicação, né, do ato normativo e da nota orientativa, tá? É só uma suposição de acordo com o que aconteceu lá na competência maio para as empresas do primeiro grupo. Quando se encerra o envio do registro P do FD Contribuições. Então, precisamos aguardar a nota orientativa. Se for igual às empresas do primeiro grupo, 2 meses depois a primeira entrega da FD REINF. Daniele, sendo em janeiro de 2019 a REINF, a competência para o envio é dezembro de 2018? Não. A competência para o envio é janeiro. Então, a entrega começaria a partir do dia 2, né, de janeiro, porque dia 1º é feriado, e a entrega efetiva seria 15 de fevereiro, tá? Então, nunca antes da obrigatoriedade, sempre depois da obrigatoriedade. Se eu estou entregando a competência janeiro, eu tenho que pensar que o período, a data efetiva da entrega é no mês subsequente. Então, em 15 de fevereiro seria a data. Humberto, pesquisei responde no portal e não retornou nada. Humberto, você tem que pesquisar responde, ele vai te retornar uma segunda tela. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui para você. E aí, nessa segunda tela, ele tem 3 opções setadas. Você deixa setada só a base de conhecimento. E aí ele te traz as datas do mês de novembro e dezembro. Tá vendo a tela, Humberto? Então você pesquisa a palavra responde. Aí ele vai mostrar essa tela para você. Não vai trazer nenhuma informação, mas vai mostrar essa tela. E aqui no seu canto esquerdo, onde está fonte, você deixa setado apenas base de conhecimento. Aí ele vai trazer os outros 2 meses dos eventos. Humberto, prezados, além dos encargos de INSS da folha de pagamento no e-social, o imposto de renda da folha também irá compor a DARF da DCTF Web? Vai compor sim, Humberto, só que não neste primeiro momento. Vai compor assim que você entrar na obrigatoriedade lá pela EFD REINF. Então, eles ainda estão estruturando a parte de imposto de renda, tanto de e-social quanto de EFD REINF, e estão estruturando também a parte de PIS e COFINS. Quando isso entrar em produção, você terá aí um prazo de aproximadamente 3 meses, que é o que eles dão de diferença entre fases, né? Então, vai ter 3 meses direto que você vai transmitir a EFD REINF e o e-social com as informações do IR e do PIS/COFINS. Depois de aproximadamente 3 meses, é que eles vão transferir
estes valores para serem recolhidos via DCTF Web, tá? É mais ou menos isso. Não vou te dar um prazo certo, porque não tem ainda um ato normativo publicado, mas a parte do IR entra depois que a parte de escrituração e declaração estiver consolidada por essas duas obrigações, E-Social e EFD-REINF. Valtecir Germano. Quero saber se as tabelas e não periódicos devem ser entregues ainda em 2018. Você deve estar falando das tabelas e não periódicos do E-Social, suponho. Sim, de acordo com o faseamento, deixa eu voltar aqui para você ver. Para as empresas do segundo grupo, nós já temos as datas da entrega das tabelas e da entrega dos eventos não periódicos. Eu já te mostro. Tá aqui. Pelo cronograma, tá? Então, não periódicos. Segundo grupo, outubro. Tabelas foi em julho, né? Então, começou em julho. E aqui eu tive a ampliação de 2 para 3 meses. Então, julho, agosto, setembro, outubro. Vou entregar as tabelas, então, a partir de outubro. As tabelas não. Os eventos não periódicos do E-Social. E aí, os periódicos do E-Social e a EFD-REINF a partir de janeiro de 19. Se você for uma empresa, então, do segundo grupo, você já está aí na obrigatoriedade, está terminando está começando o prazo dos não periódicos. O prazo do envio das tabelas já terminou. Tá? Terminou agora no início de outubro. Qual a publicação da lei que fala que as empresas do Simples Nacional não estão obrigadas a entregar o REINF? Gisele Paula. Gi, é diferente, tá? Na verdade, o Comitê Gestor do Simples Nacional precisa publicar um ato normativo dizendo e estabelecendo que as empresas do Simples Nacional estão obrigadas a EFD-REINF. Como essa publicação ainda não aconteceu, o Comitê Gestor da REINF colocou as empresas do Simples no cronograma, mas eles aguardam a publicação do Comitê Gestor do Simples Nacional. Se isto não acontecer, as empresas do Simples estão tecnicamente desobrigadas, porque quem pode obrigá-los à entrega da REINF é o Comitê Gestor. Né? Então, eles têm que publicar lá uma resolução lá pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, obrigando as empresas do Simples à entrega da EFD-REINF. Então, ainda não existe este ato normativo publicado. Maicon, quando tenho que enviar as tabelas da EFD-REINF? Maicon, as tabelas da EFD-REINF, elas devem ser enviadas no início da obrigatoriedade. Na verdade, é assim, eu não tenho um faseamento para a EFD-REINF, tá bom? O que eu tenho? A Receita pediu para as empresas do primeiro grupo e deve repetir a dose nas empresas do segundo grupo. O que ela fez? As empresas que entraram em maio, na obrigatoriedade, deveriam enviar todos os seus eventos até 15 de junho. Porém, a Receita publicou uma nota orientativa solicitando que estas empresas mandassem o seu evento de cadastro, que é o R1000, e o evento das tabelas de processos judiciais, o R1070, antes do mês de junho, antes do dia 15 de junho. Então, se você entrou na obrigatoriedade a partir do dia 2 de maio, a partir dessa data você já deveria enviar as tabelas. Por quê? Eles não possuíam essa parte cadastral das empresas. É o mesmo que vai acontecer agora com as empresas do segundo grupo. Elas não possuem os cadastros de vocês, muito menos a relação
de processos judiciais ou administrativos que suspendem a exigibilidade do crédito previdenciário. Como elas não possuem, elas vão pedir para que vocês enviem um pouquinho antes essas informações. Isso deve ser feito a partir do dia 2 de janeiro. E aí, no dia 15 de fevereiro, vocês vão enviar o restante dos eventos. Isso só vai acontecer no primeiro envio de vocês. Os outros envios, quando vocês tiverem alteração dessas tabelas, vocês devem enviar na data de transmissão do arquivo, que é no dia 15 de cada mês, ok? Adriano, essas tabelas da segunda fase, que era de outubro, são as tabelas do E-Social ou da FD-Reinf. São as tabelas do E-Social. Para a FD-Reinf, é como eu acabei de dizer, não há essa distinção. Haverá, não há esse faseamento como eu tenho para o E-Social. Toda a FD-Reinf deverá ser transmitida a partir de janeiro. Só que as tabelas eles vão pedir para enviar alguns dias antes dos eventos periódicos. É só isso. As tabelas que estão aqui neste cronograma são as tabelas do E-Social e os eventos não periódicos do E-Social. A única tabela que eu tenho específica para a FD-Reinf é a tabela de processos administrativos e judiciais. Sempre que tiver uma alteração, você vai ter que enviar. No primeiro envio, você vai fazer igual o evento de cadastro. Você vai enviar, junto com o de cadastro, já a tabela de processos. Sabrina, então mesmo que não envie a FD-Reinf agora, precisa enviar o cadastro? Da Reinf, não. Precisa enviar do E-Social. Na verdade, se você é do segundo grupo, já deveria ter entregue, porque a parte de cadastro começou em julho e terminou agora no mês de outubro. Agora, em outubro, está sendo entregue os eventos não periódicos do E-Social. A Reinf entrega tudo junto a partir de janeiro. Kelly, a DCTF Web, o envio se dará em janeiro de 2019 e a Reinf, o envio de janeiro, se dará em 15/2. Não, Kelly, a DCTF Web não tem data ainda. Vamos lá. DCTF Web sempre 2 ou 3 meses depois. Era 2 meses depois, agora é 3 meses depois, tá? Então, quem for enviar a FD-Reinf em janeiro de 2019 vai enviar a DCTF Web a partir de abril de 2019. Tá vendo no cronograma? Sempre depois, 3 meses depois. Então, a competência de janeiro, a competência de fevereiro e a competência de março continuam sendo pagas via GPS. Apenas a competência de abril é que vocês vão fazer o recolhimento da contribuição previdenciária via DCTF Web. Sabrina, e os processos judiciais? A tabela de processos judiciais da FD-Reinf vai ser entregue da mesma forma que o cadastro do contribuinte. A partir de 2 de janeiro, você já pode enviar os dois. Não tem faseamento igual para o E-Social, mas a Receita pede que vocês enviem alguns dias antes da data de entrega do dia 15 de fevereiro. Então, a partir de 2 de janeiro, vocês já podem enviar tanto a tabela de processos judiciais, quanto a tabela, o R1000, que é o cadastro da empresa. Em 15 de fevereiro, vocês vão enviar todos os outros eventos. Na próxima competência, então, competência fevereiro, entrega 15 de março. Se vocês tiverem alteração cadastral, alteração de passo de processo judicial, vocês vão enviar em 15 de março, junto com todos os outros eventos. É só a primeira entrega que a Receita vai pedir para que vocês enviem alguns dias antes. Não vai enviar numa competência anterior, não. É após o dia 2 de janeiro, alguns dias antes, a partir do dia 2. Tudo bem? Gisele Paula, acho que eu já respondi essa pergunta, mas vamos lá.
Qual a publicação de lei que fala que as empresas Simples Nacional não estão obrigadas a entregar a REINF? É o contrário. Enquanto o Comitê Gestor do Simples Nacional não publicar uma norma estabelecendo essa obrigatoriedade para estas empresas, elas estão fora da FD-REINF. Então, elas precisam publicar lá, o Comitê Gestor do Simples Nacional é que precisa publicar uma norma estabelecendo a obrigatoriedade das empresas do Simples. Hoje, eu não tenho essa norma. Não tenho norma publicada para isso. Leonardo Moura, o layout 1.4 entra ou já entrou para a entrega? A competência de outubro, que vocês vão entregar agora em 15 de novembro, são as empresas do primeiro grupo, tá? Vai estar com o layout 1.4 já. As empresas que entrariam na obrigatoriedade em novembro, como vai ser postergado para janeiro, talvez já tenhamos outro layout, mas as empresas do primeiro grupo que já estão entregando a FD-REINF vão entregar para a competência de outubro o layout 1.4. Sabrina, o envio do evento 2070 será feito juntamente com os eventos de contribuição previdenciária? Ele foi descontinuado, Sabrina. Ele não tem ainda prazo ou previsão de entrega. A Receita está trabalhando num novo layout para esse evento, tá? Então, por enquanto, ele permanece descontinuado. Ele tinha sido prorrogado, não havia prazo de entrega. Agora ele foi descontinuado. Eu não sei qual é a nota orientativa, tá? Se é a 1 ou se é a 2. Mas uma das notas orientativas publicadas lá no sítio do SPED fala da descontinuação do evento R2070. Então ele não deverá ser entregue neste momento. Talvez até janeiro eu já tenha um novo layout, mas ele também não será entregue a partir de janeiro. A Receita ainda vai publicar um ato normativo estabelecendo um novo prazo de entrega apenas para este evento, porque nele eu vou ter as informações de R e PIS/COFINS, né? Então, não vamos misturar com a entrega da contribuição previdenciária. A Receita deve publicar aí um novo prazo, uma nova previsão, tanto para homologação quanto para a entrada em produção do substituto do R2070. Bom, acho que sobre conceito eu não tenho nenhuma outra pergunta. Wagner, você quer responder alguma pergunta de produto? Fique à vontade. Oi, Luciana. Eu estava respondendo aqui, através do chat mesmo, né? Eu vou até respondendo aí, estava respondendo agora a Ivete Lise, sobre a questão do TAF. Bom, nós tivemos sim uma atualização, né, do TAF até recentemente, né? E também a necessidade de mudar o parâmetro. Recomendo, tá, mesmo que você não utilize alguns campos lá que foram criados, mas recomendo sim que seja atualizado o TAF para que você possa transmitir os seus eventos. Valdeci vai falar mais alguma coisa sobre o FDRINF e o TAF. No caso, Valdeci, a ideia, né, desse webinar seria mais apresentar as questões da RM, da linha RM, né? Não sei se a Luciana tem conhecimento aí de alguma apresentação REINF específica do TAF, mas nesse primeiro momento eu apresentei apenas a linha RM mesmo. O TAF, como ele é da linha Proteus, eu não sei se vai ter uma apresentação específica do Proteus ou específica do TAF. Você sabe me dizer, Luciana? Desse tipo, não. Nesse modelo, não.
mas tem vídeos gravados, os vídeos how-to estão gravados lá para todas as linhas, né? Porque apesar da comunicação e da linguagem ser desenvolvida baseado na linguagem do Proteus, ele é para todas as linhas. E aí, para cada uma das linhas, as equipes criaram páginas centralizadoras. Então, todas as informações de cadastro, de configuração, de documentação, elas estão nas páginas centralizadoras, desde a configuração da linha de produto, mesmo do produto em si, até a configuração no TAF. Então, acessem essa documentação, é uma documentação muito rica em informações, e aí cada linha de produto disponibilizou esses acessos na sua página centralizadora para a EFD Reinf. Então, nesse formato Responde, eu não tenho, mas eu já tenho gravações lá com toda a configuração do TAF para a linha de produtos RM. Ok. Atendendo também ao Ederson aí, para quem está na versão 12.1.19, sou obrigado a converter a base agora para poder enviar a RINF. O que ocorre, Ederson? As versões do RM Liber, do RM, na verdade, do TOTOS Gestão Fiscal, inclusive, de mercado, são as 12.1.21 e 12.1.22 e 12.1.23. No caso, a 12... Desculpe, a 12.1.21 e a 12.1.22. Até a 12.1.20 já não é mais uma versão de mercado, apesar de a gente fazer algumas modificações mais urgentes. Mas, quanto a 12.1.19, para que você possua, né, todos os recursos, né, de filtros, de tudo, é necessário que atualize sim, tá? Apesar de que a RINF ela foi implementada contemplando também a 12.19. Então, se você não utilizar nenhum recurso novo, ela ainda vai atender. Voltando... A Érica Camargo perguntou sobre relatórios. A gente teve um relatório já criado pelo TAF, né, com algumas, com ajuda, né, no sentido das integrações do RM para o TAF e algumas orientações também de eventos. Tá? Eu vou estar te passando depois uma documentação para que você consiga visualizar os relatórios que existem hoje para ver se te atende. Entendendo aí, Adriano Souza, o arquivo gerado pelo TAF pega informações da RM-Liber. Nesse caso, tem que ter todas as retenções apuradas pelo sistema, inclusive as contribuições previdenciárias. O que ocorre, tá, Adriano? O RM-Liber, ele faz integração com o TAF. Então, se você já possui as informações, né, se você já possui notas dentro do TOTO de gestão fiscal, que são solicitadas, aquelas que possuem, né, o INSS ou a contribuição previdenciária, sim, você vai transferir as informações para o TRAF através de integração, e algumas informações, inclusive da contribuição previdenciária, são buscadas diretamente do período de apuração. Então, nesse caso, você teria que apurar o imposto no RM-Liber e depois fazer essa integração. Atendendo a Ivete novamente, né, que ela informou que ela utilizou a atualização e que deu algum problema, né, que não conseguiram resolver ainda. Olha, Ivete, quantas atualizações, a gente tem em mente que o correto é que a gente realize todas as atualizações. Porém, né, que é o que um controle mais do cliente, é que realmente uma atualização ela mexe com com o aplicativo em si. Então, toda vez que eu tenho um tipo de atualização, ele vai modificar o meu programa, meu código-fonte. Então, nesse caso, sempre mantenha um backup, um ambiente de teste, para que você realize as atualizações, faça os testes primeiros, para depois a sua linha de produção
e você se resguarda de qualquer ônus que possa ocorrer de uma atualização. Mas as atualizações são necessárias, né? Cria-se um campo novo, né? E é necessário estar incluindo dentro do sistema, criam processos novos, às vezes você não tem o mesmo campo, mas às vezes o processo muda. Então, realmente, o suporte sempre orienta que o cliente esteja atualizado. Adriano Souza perguntou se as contribuições pertinentes sobre folha ele pega, se ele pega, né, essa informação no módulo folha ou também deverá estar no RM-Lib. Olha, a REINF ela é bem separada, né, no caso em sistemas, é bem separada do E-Social. Então, e no RM também é bem distinto essas informações. Então, você tem lá o RM Labore, que gera lá as informações do E-Social, e nós temos o RM Liber, que gera informações da REINF. Então, são situações totalmente distintas e que não se confundem no momento que você vai transmitir os eventos. Então, as contribuições pertinentes à folha, que deverão ser apresentadas no E-Social, devem ser gerados pelo módulo de folha. Se você tiver alguma contribuição que deve ser gerada na REINF, essa contribuição deve ser gerada através da integração RM-Liber-TAF. Humberto perguntou também sobre o processo de escrituração fiscal núcleos para o LIBER atualizado. Existe. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas se ele, se for esse o meu, Humberto, se teve alguma atualização de escrituração, nós tivemos uma atualização recente da escrituração, que foi a migração da escrituração, que veio agora na versão 12.1, que houve realmente algumas mudanças, mas não em questão de campos, mas sim em questão de processo mesmo, de tecnologia. Saiu do Delphi para .NET. Mas tudo que teve de campos novos, né, para efeito da REINF, né, foram nos cadastros e ainda não houve assim, a necessidade a escrituração em si, do núcleos para o LIB. Se existir, né, se tiver algum campo que existir também, é só manter a versão atualizada, né? Hoje no portal já tem lá os 12, 21, 22 disponíveis. Sim, Humberto, você, né, comentou aqui que você gostaria de um passo a passo sobre a escrituração. Nós realmente criamos um passo a passo, tem no TDN, vou deixar aqui nas perguntas para você, passo a passo da escrituração. E nós tivemos também uma atualização de documentação específico para os tributos que são solicitados na REINF, que são os tributos CS, né, Fundo Rural. Então, eu vou deixar aqui os dois links para você, tá visualizando lá, né, e conferindo, né, as suas parametrizações. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Aguardo vocês nos próximos eventos. Peço mais uma vez perdão pelo áudio. Acho que tivemos realmente uma interferência da internet, mas até o final da próxima semana a gente deve publicar o vídeo com a apresentação. Então, quem não conseguiu acompanhar, estava difícil de acompanhar por causa do áudio, acompanhe a publicação que sairá no YouTube, no canal da TOTUS, no canal TOTUS Soluções. Agradeço muito a participação de todos vocês. Esperamos aí ter dirimido as maiores dúvidas, mas se ainda restarem dúvidas, aguardo vocês na próxima apresentação, 14 de novembro, das 10 ao meio-dia, ou 4 de dezembro, das 15 às 17. Muito obrigada a todos, tenham uma excelente tarde.